Olá, como vai você? Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Sem Tabus. Fico muito feliz a cada encontro e eu sei que sempre daqui vai uma boa conversa e com você aqui com a gente fica ainda melhor. Com a sua contribuição, a sua participação, com as suas perguntas, os seus questionamentos a respeito dos temas apresentados que giram em torno da sexualidade, do desenvolvimento humano, dos relacionamentos. Isso nos faz muito bem uns aos outros. A todos nós é dada a oportunidade de aprendermos uns com os outros. Que hoje não seja diferente. Que Deus abençoe onde você estiver. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade no contexto da santidade, dessa modernidade ou pós-modernidade, o que se entende como sexualidade e santidade, como lidar com esse tema, entende? E há muitos casais que, de modo em geral, acreditam que a sexualidade não casa muito bem, não combina muito bem com a santidade. Outros que vão considerar que a vida sexual de um casal cristão tem a ver com uma certa mornidão, um certo jeito de lidar, de modo que não dê vida, não tenha vida nesse relacionamento sexualmente falando. Como é que a gente trabalha a alegria, o bem-estar sexual? Como é que a gente lida com o casal cristão, com o que é pertinente a uma sexualidade saudável, feliz, que dá essa liga ao casal na sua relação, no seu relacionamento, que venha a ser duradouro, que venha a ser bonito, que venha a ser interessante e que assim se dê de modo pleno. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje? E é claro que, além da sua participação, temos a participação da minha convidada, Thaís Tuller, que é psicóloga, palestrante, coach e vem nos ajudar com essa questão. Bem-vinda, prazer recebê-la. Prazer é meu, boa noite. Obrigada por vir e aceitar aqui o nosso convite. Imagina, é um prazer. O que dizer desse tema, sexualidade e santidade nos dias de hoje? Esse tema é um tema incrível, né? Que nós precisamos, assim, entrar sem tabu, né? E desfrutar daquilo que a sexualidade tem de melhor para nos trazer, né? Então, assim, é um universo incrível, infelizmente tão deturpado nos dias de hoje. Por onde começamos? Vamos falar um pouquinho sobre a apatia comum que gira em torno de muitos casais. Por que o sexo nos oferece a possibilidade de ser tão alegre, de ser tão bonito, de ser tão ajudador na atitude de um casal feliz, por que entra num estado de apatia? Então, se a gente for olhar lá na história, né, desde a Idade Média, que colocavam ali a sexualidade para as prostitutas, né? As prostitutas detinham a sexualidade e as mulheres casadas eram assexuadas, né? Onde a mulher não tinha direito ao prazer sexual, onde a mulher era castrada, onde eles até tiravam, né, o clítoris, tem até um nome específico para isso. Então, assim, eu acredito que nos dias de hoje, tentando reverter esse quadro do machismo, né, onde o homem pode ter muitas mulheres e a mulher não pode mergulhar nesse universo tão incrível que é o prazer com santidade dentro do casamento, eu acredito que nós fomos para um outro extremo e caímos num buraco fundo, profundo, escuro, né? E que infelizmente a felicidade não se encontra lá, né? Então, assim, após o casamento, o que fazer para manter essa chama acesa e não cair nessa apatia sexual? Então, assim, eu acredito que isso seja um caminho extremamente desafiador para todo casal, né? Principalmente nos dias de hoje, como Bauman diz, que são tempos líquidos, onde tudo é passageiro, onde tudo é descartável. Não tá bom, troca. E como fazer para manter, né, esse casamento como o sexo, nós acreditamos, nós cremos que ele entra dentro do casamento, por que fora ele é quente e dentro ele esfria? Exatamente. Questões essas que têm que causar espanto e indignação, né, para que haja uma mudança.
E é bom lembrar que justamente eu fiz a pergunta e coloquei, de modo geral, isso é para a maior parte dos casais que ao entrar num compromisso sério, de ter uma rotina, de estarem Sim. juntos rotineiramente, essa dita rotina, que tem o seu lugar de existir para fazer a vida ter uma estabilidade, Sim. o sexo acaba sendo a última coisa do dia, o último motivo de cuidado, de atenção. E, de modo geral, os casais deixando isso para depois, vai perdendo o sabor, vai perdendo a graça. E por que nós aliamos o tema santidade à proposta dessa conversa? Por que você me propõe falar de sexualidade e santidade ao mesmo tempo? Qual é a sua colocação sobre? Então, a santidade, né, eu acredito assim, que existem alguns pilares extremamente importantes para que a gente viva a sexualidade com santidade. Então, assim, primeiro, intimidade, depois, erotização, que se perde ao longo do caminho. Romantismo Também se perde. também se perde ao longo do caminho. Compromisso, perdão, né? E muitos confundem erotização com pornografia, com promiscuidade. E a erotização é fundamental para um casal manter essa chama acesa. Porque senão já vai por um outro caminho, que acabam se tornando irmãos. Exato. Se amam tanto, são tão parceiros de vida, né? Se ajudam, enfim, fortalecem outros pilares que são fundamentais, mas o calor da sexualidade se perde, porque não entendem o que é a erotização dentro do casamento. Então, o que é a erotização? É o tempero do casamento. Quando nós somos jovens, nós temos essa erotização espontânea. A gente acaba se vestindo de uma forma mais sensual, olha para as estrelas e aquilo é maravilhoso, olha para a lua, para o pôr do sol, senta num banco de praça e aquele momento fica eternizado. Né? O que é a erotização? A erotização são esses momentos especiais, uma flor, um sussurro, uma música gostosa para se dançar, né? Um lugar afrodisíaco, né? Incrível, que vai marcar e que tudo isso vai estimular para esse encontro. Não só ali no leito conjugal, mas estabelecer todo esse cenário de erotização. É fundamental para que essa chama aí fique acesa. E traga vigor a essa Vigor, relação. vida. Há um temor que essa erotização se misture, ou seja, confundida com a pornografia. Sim. Essa é uma preocupação de muitos casais cristãos. Sim. Sim. Por não entender, né? E aí acabam entrando nesse lugar de religiosidade, não entendendo, né, a proposta do Criador. Porque o sexo é incrível, o sexo traz cura, né? Eu vejo a história de Isaac e Raquel. Ele perde a mãe, arruma essa tenda para se deitar com ela. Imagina uma tenda no deserto. Como que esse céu não estava, né? Esse romantismo. E naquele momento o ato sexual trouxe conforto, trouxe cura, né? E cientificamente é tão comprovado, né, os benefícios da relação sexual. Mas uma relação sexual com compromisso, com intimidade. É bonito de se ver como o cuidado com a sexualidade, o lugar da sexualidade é posta em voga, em questão na própria Bíblia. Agora falo eu como religiosa e não a psicóloga, como profissional, para que fique separada a questão, apesar de se comprovar exatamente como diz a Thaís agora sobre os benefícios e etc. Agora eu te chamo a atenção para pensar sobre o lugar do sexo na própria Bíblia.
Quando nós abrimos a própria Bíblia, nós vamos encontrar um livro inteiro onde há muito romance, muita erotização, mas também uma aliança, um compromisso muito significativo, algo de um voto muito sério entre um homem e uma mulher que se dá, que se entrega, que se ama, que tem seus altos e baixos, suas crises, mas está no centro da palavra de Deus. E isso ainda fazendo referência ao livro de Gênesis, ao livro de todo o começo, onde está descrito todo o começo, e Deus faz homem e mulher, e os dois são levados a se tornarem uma só carne, por decisão própria, por desejo próprio, deixando que essa atividade conjugal se dê de maneira integral. Isso se perde na vida de muitos casais. Isso se perde na vida de muitos casais e cristãos também, quando não consideram que a palavra de Deus não tem a ver só com mandamentos religiosos, com regras religiosas, defesa de uma fé ou uma religião. Isso tem a ver com a palavra de Deus, é a vida de Deus para nós, é o ensino de Deus para nós. E ali está sexualidade, no tempo certo, do jeito certo, com a pessoa certa, um compromisso realmente certo, seguro. Você está acompanhando o nosso Sem Tabus, é uma conversa para falar de relacionamento e sexualidade. A minha convidada de hoje é psicóloga, coach e veio aqui conversar com a gente sobre essa dinâmica da sexualidade, especialmente para o casal cristão. Como não deixar a chama do amor morrer, como manter viva essa atividade tão deliciosa quanto a atividade sexual de um casal. Thaís, muito penoso ver que por vezes há casais que já perderam essa conexão. E ainda mais triste porque quando um decidiu que não está mais disponível para a relação sexual. Por exemplo, é muito comum receber aqui no Sem Tabus mulheres que se queixam de maridos que já não fazem questão de fazer sexo, não estão mais disponíveis por sexo, por disfunção sexual, por questões dele que nem ela mesma sabe. Por vezes é o contrário, a mulher que se põe nesse lugar de afastamento definitivo, sexualmente falando. Como é que se desenrola um envolvimento que é para ser tão gostoso para ambos, chega uma hora que ele é sinal de ruptura total, de desapego total, e as pessoas nem ao menos dialogam, nem ao menos param para dar conta para o outro do porquê desse afastamento, sendo que é um elemento extremamente importante na relação de um casal. Sim, são muitos os fatores, né, que levam esse casal a essa desconexão. Exato. Nós estamos falando de um relacionamento com conexão, responsabilidade e intimidade, onde nós precisamos regar, né? Só que, infelizmente, muitos, depois que conquistam, que isso também é uma característica, né, do nosso tempo, conquista algo, aquilo já não tem mais importância. Então, aquilo fica de lado e a minha meta é conquistar outras coisas, e conquistar outras coisas, e conquistar outras coisas. E quando nós olhamos ao nosso redor, aquilo que conquistamos, muitas vezes já não está mais lá, né? E aí entra num ponto, aonde foi que se perdeu? E aí nós vamos precisar procurar, porque aquilo que está perdido não está ali fácil, né? Não está ali aos nossos olhos. Então, ambos vão precisar se dedicar para procurar. Agora, será que estão dispostos a procurar, né? Com tantas questões, com tantos objetivos, com tantas metas, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades. E com medos também. Com medos, com dores. Dores. Né? Com traumas. Exato. Né? Onde ainda há ressentimento, né? Assim como diz Shakespeare, que ressentimento é como tomar veneno, né? E querer que o outro morra. Recebi um caso recentemente de uma moça que dizia desse afastamento sexual entre ela e o marido. Caiu assim, não mais naquilo que nós falávamos de mornidão, de deixar que a rotina os tomasse, mas parece que um ressentimento os afastou definitivo. Depois que, enquanto eles estavam em lua de mel, ela, no desconforto da primeira vez, ela se queixa com ele, mais devagar. Parece que está me estuprando. E ele ficou com aquilo muito chocado.
Vieram os filhos e depois do nascimento dos filhos, ele se fechou para o sexo. Deixou escapar um dia que teria sido aquela palavra lá de trás. Nesse afastamento, nessa mornidão, nessa rotina, nessas questões de quebra de um vínculo que vem, por vezes, por meio de uma palavra. Um homem ressentido com uma palavra que a sua mulher disse na sua primeira relação. Os dois virgens. Então tem muitos medos, muitos traumas, muito ressentimento, muita mágoa. E aí, o que nós vamos fazer, que movimento será feito para vocês se reconectarem, se perdoarem, se permitirem viver esse sexo de modo que seja bom para ambos, para que vocês continuem felizes. Voltando à nossa questão principal do tema de hoje, como manter, então, a santidade e ter um casamento incrivelmente aquecido nos padrões de Deus? Tem a ver com a resposta dada anteriormente. Sim. Queria que você reforçasse para nós irmos para o nosso intervalo e voltarmos com a próxima questão. Sim. Intimidade é dividir o interior. Muitos casais não conseguem dividir o seu interior com o outro. Isso é bonito, muito bonito. Profundo. Repete. Intimidade é dividir o interior com o outro. Né? As pessoas podem morar juntas, mas se não há essa troca, essa confiança, onde eu posso compartilhar com você as minhas fraquezas e as minhas forças e saber que num momento de briga e de discussão, você não vai usar isso contra mim, para ir lá e colocar o dedo numa fraqueza. Quando isso acontece, aquele que se expôs se fecha. Né? Então, o respeito é fundamental. Sem esse lugar de intimidade, não vai ter conexão. Um casal não precisa ser perfeito. Nunca será. Nunca será. Mas que haja verdade. No caminho, quantas coisas que vamos precisar aprender um com o outro, quantos erros. Né, que vamos ter. Então, assim, a intimidade começa nessa troca, onde eu me sinto à vontade para compartilhar o meu interior com você. E aí sim, nós vamos entrar para um outro nível de intimidade, que é conseguir se despir, não só emocionalmente, mas se despir fisicamente falando. Vamos para o nosso intervalo e voltamos desse ponto fantástico. É rapidinho e nós esperamos a você aqui no nosso bate-papo no Sem Tabus. Até já!